Você acompanha conosco, confere com a gente segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde, personalidades da região, personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas e junto com você, discutindo e debatendo os problemas, as demandas, os avanços aqui da região metropolitana e sempre também na pauta, na discussão, o debate dos temas nacionais. Reprise do painel debate segunda a sexta, 20 horas, 8 da noite, um pouquinho mais à frente, às 10 da noite, depois do JB, painel regional, também com entrevistas, discussões importantes sobre a região e sobre o Brasil. Essa edição eu recebo com prazer aqui o empresário lá de Peruíbe, ex-vereador na cidade pelo PSB, o Alex Matos. Boa tarde, prazer, tudo bem, Alex? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de ter a oportunidade de bater um papo aqui, Boturão. Muito bem, obrigado, Alex, por estar conosco. Quem está com a gente também é o professor Fabião, né? Fábio Nunes, foi candidato a prefeito aqui de Santos em 2012, ex-vereador da cidade e ainda pré-candidato pelo PSB à Assembleia Legislativa do Estado, como é o Alex Matos, a deputado federal também, né? Tudo bem, Fabião? Prazer revê-lo. É uma convocação, seu convite é uma convocação. Eu agradeço aqui, vou mandar um abração para o Alex, somos da mesma legenda, eu há 16 anos, ele há 12, 13, ou seja, jovem, tem 36, não? 34. 34 anos, eu também jovem, com 34, e o Uriel, Cada perna. meu amigo querido, de fora da cidadania, a liderança, presidente de sempre do Sindicato de Metalúrgicos, uma honra participar do programa. Uriel Vilas Boas sempre conosco aqui, participações importantes, jornalista, sindicalista importante, não é? Advogado também, tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão, e é sempre um prazer, a cada vez que eu venho aqui, encontrar figuras importantes, meu amigo Fabião, professor Fabião, nem sei como chamá-lo, porque ele tem uma caracterização muito especial aqui na cidade, e conheceu o Alex, lá de Peruíbe. Então, nós ficamos muito satisfeitos e mais ainda porque estamos discutindo com um partido com o qual, a nível nacional, nós temos uma vinculação tanto na área sindical, que é o PSB, como na área política também, em alguns pontos. Chama de Fabião, né? Sem dúvida, pode. Fábio, Fabião. Eu lembro de uma eleição para o governo do Estado em 98, né? Era Covas disputando a reeleição, Maluf era candidato também, enfim, né? Deu esse segundo, Marta foi candidato pelo PT, e aí eles eram entrevistados na CBN, eu coordenava a CBN Santos aqui regionalmente, né? Então a gente ficava na escuta o tempo todo, enfim. E cada um dos candidatos participou no horário da Maria Lídia, no horário da tarde, a Maria Lídia da TV Gazeta, né? Fazia a época a CBN. E aí, quando o Covas participou, ela ficou na dúvida. Eu não sei como é que ele chama. O senhor governador licenciado, candidato. Ele virou e falou, me chama de Mário Covas. Falou pro óbvio. 30 14 52 81, você participa conosco, liga para cá, envia sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos temas, dos assuntos importantes que serão debatidos aqui com os nossos convidados, né? Lembrando que pelo Facebook você também tem a participação livre conosco, facebook.com/painel regional. Pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone painel regional e acompanha, confere conosco também em tempo real que está sendo discutido e debatido aqui no programa. E depois do painel debates encerrado, ele vai para o YouTube, você revê os trechos mais importantes, conforme você desejar, né? Ou o programa por inteiro, né? Como você está acostumado, a gente abre aqui o painel debate sempre com destaques dos jornais que são parceiros nossos aqui. Diário do Litoral, por exemplo, sai com esta manchete nesta edição de quarta-feira: polícia caça quadrilha que aterroriza a Baixada, né? Fortemente armados, criminosos foram os responsáveis pelo sequestro relâmpago do vereador Mário Lúcio Conceição de Guarujá. Tem aqui algumas imagens aqui na capa, né? E isso aconteceu em fevereiro. E também pela tentativa de assalto que culminou no tiroteio e morte um motociclista que trafegava na Via Expressa Sul, lá na entrada de Mongaguá, no último dia 19 o mesmo de maio, grupo, né? o mesmo É o mesmo grupo, né? Está confirmado, a polícia está à caça dessa turminha aí, alguns já foram presos, né? Eu peço aqui que o Alex me ajude aqui a distribuir os jornais, né? E a gente destaca também o Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do DL, jornal que circula em 250 cidades aqui do estado. O Brasil tem lista com 233 mil fichas sujas. Que coisa, hein? São os pré-candidatos, são os pré-candidatos. O cadastro foi criado pelo Ministério Público Federal para identificar pessoas que não podem se candidatar devido à lei da ficha limpa, né? 233 mil? 233 mil pessoas não podendo se cadastrar, né?
Não sei quantos políticos efetivos temos aí nessa relação aqui. Seguramente muitos. Passo Alex que vamos fazer o coloque papel aí a nossa bancada aí. Olha, tem algumas questões interessantes. Uma dessa é a questão policial, né? A violência e a questão da segurança pública é uma das grandes preocupações regionais, não, Alex? Como é que você vê esse tema aí, que está sempre em debate e tendo como calcanhar de Aquiles aí do governo estadual e do federal também, já que praticamente no Brasil inteiro esse problema é crônico, né? Olha, eu, Boturão, tenho uma visão um pouco diferente sobre a atuação da segurança pública dos governos. Eu acredito que o problema de segurança pública, ele já foi muito discutido, fala-se em reforço, fala-se em melhoria de salário e nada se foi feito realmente. Mas nós temos algumas experiências aí que estão dando certo, como a operação delegada. Só que muitos municípios, eles não têm a condição de ter a operação delegada, de pagar a contrapartida que o município precisa. Então, conversando com muitos amigos, o pessoal da segurança, eu acredito que nós temos que defender um modo de capitanear recursos diferentes. Eu defendo que nós fazemos um limite constitucional para gasto com segurança e que nós fortaleceremos os municípios. Fortalecer os municípios com isso. A gente tem a guarda municipal, mas o município não tem condição de equipar uma guarda, de fazer uma operação delegada. De repente, com esse mínimo constitucional, o governo federal repassando verbas efetivas para os municípios vão poder tampar uma lacuna que existe hoje. Porque hoje o cidadão, a gente vive bem no Estado, nós vivemos bem no nosso país, mas nós moramos no município. Nossos problemas estão no município. O município precisa ter força para conseguir também resolver os seus problemas. O para-choque do cidadão que é assaltado é o delegado e é o prefeito, os vereadores. Ele não tem onde reclamar. Então o nosso sistema hoje, com a polícia militar, que não é bem assistida, o salário dos policiais não são pagos adequadamente, valor defasado, não são reconhecidos, mas nós podemos fortalecer os municípios para eles estarem suprindo essa lacuna. Então eu de verdade, falei para o professor Fabião, falei dentro do meu partido, que eu defendo que nós discutimos isso aí de uma maneira diferente, criando um mínimo constitucional para ser investido na segurança. Aí sim, nós vamos ter mais força de cobrar, porque vai estar nos municípios. Eu sou municipalista, eu vivo no município, eu vejo os problemas do município, e aí a gente tem uma dificuldade muito grande de buscar soluções para os problemas do cotidiano a nível nacional e a nível estadual. Porque o governador, ele tem as demandas dele, ele já tem a polícia militar, só que ele não consegue estar em todos os lugares com a polícia militar. A polícia militar efetiva é pequeno. Então, eu de verdade defendo que tenha um mínimo constitucional, que esse mínimo constitucional seja aplicado nos municípios, para os municípios fazerem a compensação do que o Estado não consegue resolver. Muito bem. Fabião, aí dentro do mesmo tema, falta uma política nacional de segurança pública, né, rígida, vigorosa e eficaz, né? Ou os governos estaduais realmente que são os principais culpados. Aqui em São Paulo se critica muito o atual governo e os governos do PSDB por causa disso. Enfim, como é que você avalia toda essa questão aí que nos incomoda tanto? De fato, o que eu identifico é que as pessoas citadinas, hoje mais de 80% dos brasileiros já se encontram em cidades. As cidades são áreas de forte tensão. E uma dessas tensões é a questão da segurança. E eu, no dia 18 de março, não sei se vocês ficaram sabendo, eu virei estatística. Eu fui roubado na entrada da cidade de Santos às 20 ou 23 horas, 28 horas e 8h30 da noite. Fui de táxi ali da entrada da cidade até o primeiro distrito e fiquei lá até às 11h30 fazendo o boletim, tentando identificar quem eram os meninos, porque eram jovens que me assaltaram. Você estava de carro? Estava de carro. Levaram o carro, levaram meus... levaram o carro também? Levaram o carro. O carro apareceu 5 horas após, não eram ladrões de veículo. Eu estou citando isso pelo seguinte, não precisa acontecer, e a gente não quer que aconteça com ninguém, um episódio de furto, de roubo, de latrocínio, de morte, como a gente acabou de assistir no Marapé. O Marapé é um principado da cidade de Santos. Na segunda-feira perdemos um aposentado, um avô de 6 crianças, numa saidinha de banco. Foi verdade. Por causa de R$ 1.500
e o filho emocionado estava ao lado no dia do seu aniversário. É, infelizmente, um fato lamentável. Eu estou falando isso pelo seguinte, acho que a primeira lição da redemocratização no Brasil é deixar claro que não existe pulo do gato na política, nem na vida de ninguém. A vida é um dia a dia, é um passo a passo. O conceito do pulo do gato, no ponto de vista econômico, no ponto de vista político, foi vendido para as pessoas, principalmente pelos políticos no Brasil. E não existe. A política é dia a dia, é trabalho. Se existisse solução, o atual governo, que está há 24 anos no governo do Estado de São Paulo, o governo federal há 12 anos já teria aparecido isso. Digo isso porque um dos grandes especialistas da área de segurança do Brasil é santista, foi presidente da Confederação das Guardas Municipais, conhece o tema, o França, não sei se você já ouviu falar, foi um colaborador na confecção em 2012 do plano de governo do PSB, quando estive nesse estúdio oferecendo o nome à sociedade, e gosto muito do conceito que o Pronace criou. Para quem não sabe, você pode até digitar lá no seu computador, que é o Programa Nacional de Segurança Cidadã, Segurança Coletiva, ou seja, exatamente essa fala que o Alex comentou, que é o município fazer, não a gestão do recurso em si, mas de que maneira as polícias, a Guarda Civil, a Guarda da Cidade, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que faz o policiamento, como é que eles vão trabalhar de maneira integrada, junto com todo mundo, onde um cuida do outro. Porque o que não pode acontecer é o que eu chamo desse estresse da cidade, onde as pessoas têm que andar que nem o Steven Seagal. Você hoje para no semáforo, você tem que olhar para um lado, para o outro, ver, a descarga de adrenalina, você se consome a tua energia. Você não fica livre, liberto. Então, uma cidade nossa que tem praia, com ambiente democratizante, as cidades aqui do litoral. Então, esse tipo de postura é que está gerando esse desconforto do motorista no trânsito, as famílias, as pessoas. Daqui a pouco a gente vai ter carro blindado em linha, produzido pelas montadoras. Isso é uma vergonha. Então, acho que a sociedade... O que você estava fazendo lá na entrada de Santos às 8h30 da noite? Mas o que você está fazendo ali às 8h30 da noite, Fabião? Você não sabe que não é hora de andar ali? Não, e as pessoas me falam... Tem esse discurso hoje em dia também. Não, as pessoas falam, pô, Fábio, você marcou bobeira. Eu falei, na verdade, assim, eu vi o semáforo verde, acelerei, só que no meio da aceleração, o semáforo amarelou e vermelhou. E eu parei, eu fui o primeiro. Imediatamente ele saiu bem ali, do lado do Poço Arrastão, da subida do Morro do Pacheco, 3 meninos, 3 garotos magrinhos. Eu fiquei hipnotizado pelo cano da arma. Nunca tinha me acontecido. Eu levantei o braço, saí devagarinho. Deus me livre. E foi uma Estava sozinho ou não? Com a família? Estava sozinho. Voltando de uma reunião na Deicmar. Menos mal, né? Com o meu amigo Gerson e com a Vivi. Eu Então eu só estou pontuando isso porque não existe pulo do gato. Não existe. O que existe é um debate franco, claro. As pessoas, elas, ao contrário, elas não vão mais às ruas, elas estão trancadas em suas casas. As casas viraram bunkers, elas aumentam o muro, contratam empresas de segurança, ou seja, é o contrário. O trabalho que tem que ser feito é de ir para a rua, de ocupar, de fazer rua de lazer, de final de semana. As pessoas não podem ficar trancadas, não podem achar que o crime organizado vai dominar a sociedade. Eu acho que eles existem, são corporações criminosas, como essa quadrilha que foi anunciada. A gente está vulnerável, sim, e essa presença da polícia, se a estratégia é essa de governo, aumentar o número de policiais para garantir a nossa segurança, isso tem que ser quantificado, mostrado que é uma pesquisa e aí sim tornar política pública. Eu queria fazer um adendo, o Fabião colocou muito bem. Nós temos que integralizar a polícia. Nós temos que integralizar todas as formas de policiamento. A municipal, onde existe, a civil e a militar. Só que cada um tem um comando descentralizado que acaba descentralizando as informações. E hoje é a maior dificuldade que tem. E com isso o município, porque nós vivemos aqui, é que sofre. A população, os moradores. Fabião foi assaltado aqui. Outro dia uma criança foi assaltada na porta de uma escola, ali em Itanhaém, e foi levada dentro do carro. Aonde não precisaria estar a ronda ostensiva da Polícia Militar, mas poderia, naquele momento, ter uma guarda municipal, porque lá no centro da cidade, naquele mesmo momento, um internauta tirou a foto e está nas redes sociais, tinha um carro da Guarda Municipal e um carro da Polícia Militar. Então, quando a gente defende a integralização, é para você também ter um controle de ações dentro da cidade, do município. Só que o município, muitas vezes, ele é limitado
Nós que vivemos aqui, o Fabião foi secretário, ele tinha as limitações dele para executar. Agora o dinheiro, às vezes ele está no governo federal. Eu acho que o governo federal tem que investir no monitoramento das nossas fronteiras, do porto, dos aeroportos. A Polícia Federal está executando um serviço maravilhoso, só que aonde tem uma fronteira tem um município. Onde tem uma fronteira no nosso país tem um município. E o município também pode colaborar. Só que o município precisa de ajuda, que nem todos os municípios têm um orçamento que permite ele fazer esse trabalho de uma forma a contento, que supra mesmo. Então por isso que eu defendo que o governo federal ele tem que participar mais ativamente junto com o Estado nessa ação. Já é um problema nacional, não é só aqui não. Já é um problema nacional e a gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Olha, o município vive de uma emendinha. O deputado manda uma emendinha lá para colocar umas câmeras, ajudar. Olha, tem um projeto na Secretaria de Justiça, no Ministério da Justiça, para colocar... Não, nós temos que ter um limite para a gente gastar com isso. Um limite efetivo de gasto com isso. Foi, Nauriel. O que me preocupa nessa questão da segurança é uma palavra que devia ser usada e aplicada. Chama-se planejamento. Nós temos, e aí eu vou contestar o Alex em relação à operação delegada. Vou falar como sindicalista. Nós brigamos pela redução da jornada de trabalho. Como é que eu vou aceitar que um trabalhador faça 12 horas, que é o PM, e depois vai fazer uma jornada além como extra? Ele precisa ter uma jornada decente. Fazendo uma comparação, nós temos a Polícia Federal, que faz investigação praticamente sem dar tiro, e dá resultados extremamente positivos. Agora, o que nós não temos é planejamento em relação à polícia. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, criaram-se lá as UPPs. São Paulo, no tempo do Montoro, foi criada o CONSEG. Quem participa do bairro, no seu bairro, do CONSEG para discutir segurança? A Polícia Militar de São Paulo criou a chamada Vizinhança Solidária, que é um plano, um projeto muitíssimo interessante que envolve as comunidades, levando os moradores a discutirem os problemas do bairro, os problemas de segurança e a busca de soluções. Então nós ficamos sempre, e o Fabião colocou uma coisa interessante, nós estamos nos restringindo a determinações dos bandidos. Tanto é que aqui em Santos, né, de uns meses para cá, a partir de meia-noite não é muito bom você ficar na rua. E, gente, a situação está tão delicada que ontem, 18 horas, em frente ao 2º DP, ali perto da Santa Casa, 18 horas, o ônibus 23 lotado, que o horário é de transporte de bastante gente, 2 bandidos entraram fazendo assalto. Então a gente fica naquela dúvida. Afinal de contas, se você fica tão somente buscando coisas imediatas, e aí nós temos a temporada de férias, temporada de verão, quando manda os PMs para cá, emergencialmente. Cria-se uma falsa sensação. Uma falsa sensação de segurança. E, na verdade, o que nós precisamos é de um efetivo suficiente, mas a partir de um planejamento, um trabalho planejado. Nós precisamos de equipamentos modernos, precisamos de salário para os PMs, para que eles não se sintam motivados. Precisamos valorizar eles, né? Porque nós temos umas coisas absurdas, como, por exemplo, os viciados em crack. Ele é doente, mas ele sabe de quem compra a droga. A polícia não sabe quem está vendendo. Né? Então, a mesma coisa quando se fala nas fronteiras, que nós estamos aí para combater o tráfico internacional de cocaína. Para quem é dirigido isso? Recentemente aqui em Santos, um integrante de uma torcida especializada chegava ao ponto de vender droga refinada em alto nível para pessoas pobres. Não, para pessoas ricas. Então vejam bem que é uma situação que exige... Nós trouxemos aqui o delegado responsável por essa operação, né? Então nós Operação precisamos Camarada. estudar essa questão sob o prisma que a segurança é essencial, mas não pensando pura e simplesmente em repressão. Pensando na integração da polícia com a comunidade onde ela vai atuar, para que a gente possa realmente ter segurança, o que não está acontecendo. Agora, a coisa realmente tomou proporções complicadas, viu? Fala. Não, as coisas realmente alcançaram. A gente vai continuar no tema daqui a pouco, na sequência aí, tem tempo. Não, um gancho. Não, é bem simples. Que um dos maiores problemas aí hoje da condição humana, do ser humano, e todo mundo deve conhecer caso, se é que já não teve caso, é a síndrome do pânico.
Síndrome do pânico é um medo exacerbado. Ou seja, é um dos males da humanidade, em função que o medo faz parte da condição humana. Só que esse medo exacerbado ele tem uma série de gatilhos. Um deles é esse estado de violência que a gente tem na sociedade. Então as pessoas potencializam esse medo e acabam aí sim se enclausurando, perdendo a sua capacidade laboral, sua capacidade de se integrar à sociedade. É uma teia, é uma malha de problemas que não são absolutamente simples, como comecei a fala. Não existe quem vai falar que vai resolver com polícia na rua, está mentindo. Não é só isso, é muito maior do que isso. Essa qualidade da informação, essa informação rápida hoje, eu costumo dizer que a internet ela permitiu a gente tomar pé de o que estava acontecendo, não pelos meios de comunicação, e sim por vontade própria. Você segue quem você quer, você vai atrás da notícia que você acha importante. Então essa rede, essa malha de informação, essa comunicação cidadã vai ajudar bastante no Programa Nacional de Segurança Cidadã, no PRONASSE. Inclusive, eu concordo com a colocação do Alex, quando ele fala na questão da verba nacional. Mas que não seja pura e simplesmente um prefeito pedir um troquinho. Tem que ser um programa. Mas que algo fosse tem que ser criado um programa, grande programa, metas, indicadores. certo. E por que o PM não tem um salário fixado a nível nacional? Não é? Porque nós temos vamos o penúltimo nós salário do mínimo Brasil para educação para para o professor. Mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar esse assunto aí. Antes do intervalo, eu só ia dizer o seguinte, né? A Rádio Bandeirantes bate muito nesse assunto. Aí teve uma reunião envolvendo os sindicatos lá do transporte público em São Paulo, enfim, e alguns sindicatos envolvidos nisso aí. E um dos representantes desse sindicato, depois foi se averiguar, ele é ligado diretamente à grife aí, famosa do crime organizado no estado de São Paulo. E aí hoje, outra vez na Rádio Bandeirantes, era questionado o seguinte, né? Se o munícipe não pode ficar com a pulga atrás da orelha, afinal, né, o munícipe que anda de ônibus, de metrô em São Paulo, afinal de contas, eu pago a minha passagem para quem? É para a prefeitura ou é para o crime organizado? Que situação chegou, né? nós estamos nesse momento, né? Só antes uma informação importante antes do break, né, da Prefeitura de Santos para você. Né? Munícipes interessados em abrir um negócio contam agora com a Sala do Empreendedor, espaço da Prefeitura inaugurado na última segunda-feira, dia 2, está na rua João Pessoa, 132. A unidade focada na agilidade para o registro empresarial está prevista no Estatuto do Empreendedor Santista, estabelecido pela Lei 820, do dia 26 de dezembro último. A estimativa é de que a média de tempo de abertura de uma empresa seja de 30 dias, né, em caso de MEI, microempreendedor individual. Microempresa também. Qual endereço? E também empresa de pequeno porte. João Pessoa? 132. 132. Autônomos e profissionais liberais em atividades de baixo risco. A média nacional para abertura de empresas é de 5 meses. Agora sim, o intervalo, a gente volta já já. Excelente. Muito bem, a gente está voltando aqui, este é o segundo bloco do painel regional Debates, né? Com prazer recebendo nesta edição o empresário Alex Matos, ex-vereador do PSB em Peruíbe, aqui na nossa Baixada Santista. Professor Fabião, ex-vereador aqui da cidade também, foi candidato a prefeito, também pelo PSB, lembrando sempre que eles estão colocando aí, vão colocar os seus nomes, né, à disposição do eleitor aqui mais uma vez, agora em outubro. Fabião é pré-candidato a deputado estadual e o Alex pré-candidato a deputado federal, ambos pelo PSB, né, B de bola. E o nosso Uriel Vilas Boas, mais uma vez, participando com a gente aqui, tá certo? 3014-5281, você liga para cá, participa conosco e discute, debate com a gente as questões importantes da região e do país. Segurança pública foi uma delas, temos outros assuntos importantes, mas o PSB está realizando essa semana agora, acho que sexta-feira, uma importante reunião aí da executiva estadual, né? E eu não sei se temos novidades aí, se vamos realmente para a definição de candidatura própria ao governo de São Paulo, ou se há aí algum outro caminho previsto. É isso que vai ser definido lá? O Alex e o Fabião, quem é que Fabião, pode começa aí? Não, dia 6 às 10 horas haverá uma reunião do Sindicato dos Engenheiros, se não me engano, do Estado, ali na Rua Genebra, em São Paulo. Uma reunião da Executiva Estadual para apresentar o posicionamento do PSB do Estado de São Paulo. A aproximação que hoje o PSB tem do governo do Estado. Nós temos hoje uma secretaria, que é a Secretaria de Turismo, onde o membro do partido, Cláudio Valverde, é o secretário. O ex-deputado ficou durante 1 ano e meio, 2 anos, como secretário de Turismo
do Estado de São Paulo. Não é ex-deputado. Ainda deputado. Não, não é ex-deputado. Futuro licenciado. Futuro ex. É que ele é futuro ex, ele não vai se mais recandidatar por convicções dele. E uma das convicções, é isso que o gancho era esse, uma das convicções do Márcio é exatamente acreditar nessa campanha, nessa candidatura que a gente tem do Eduardo Campos, que é uma liderança genial, um quadro histórico do PSB, neto de Miguel Arraes, uma das grandes referências da conquista, da redemocratização desse país, homem que foi anistiado, veio, assumiu o governo de Pernambuco nos anos 80 e fez essa transição genial. Eduardo está finalizando esse ano 8 anos de governo em Pernambuco, fazendo essa ponte entre o governo federal. Teve muita conversa, muita articulação de eficiente para mudar, de fato, o quadro em Pernambuco. Eu faço um paralelo. Pernambuco é um daqueles estados onde é um grande desafio de gestão. Tem pouquíssima receita, a receita de impostos é muito baixa, e aí sim você tem que ter criatividade de gestão. Eduardo é uma figura adorável, a sociedade, o Brasil está conhecendo o Eduardo. Eduardo já esteve no Canal Livre, já esteve do Roda Viva, agora essa semana recente na TV Cultura. E esse debate nacional passa pelo Estado de São Paulo. Opa. Então o Estado de São Paulo, apesar dessa relação que existe com o PSDB hoje institucional do partido, o PSDB tem também uma pré-candidatura na pessoa do senador de Minas Gerais, Aécio Neves. Então esse debate de sexta-feira vai dar o tom da decisão da executiva para a convenção estadual, que será no final do mês de junho. Então eu creio que é o momento certo de se debater isso. Os índices, o tracking, ou seja, a sintonia e a evolução dessas candidaturas nacionais, elas vão ditar, com certeza, a forma que será debatida na sexta-feira. Eu estarei lá, na reunião da executiva. Nós estaremos. Estaremos, o Alex também vai estar, porque a gente está muito assim, ansioso, a gente recebe telegrama, e-mail, e essa é uma conversa muito importante para o Estado de São Paulo, e o Eduardo aposta muito em função dessa composição com a Marina, que veio com a gente. Acho que é uma dupla genial para assumir essa função transformadora que o Brasil precisa, essa mudança que eu sinto que boa parte do Brasil quer, porque tem um termo que eu aprendi com o meu amigo Alcindo Gonçalves, que é o desgaste de material. Então, esses 12 anos, esse grupo progressista, por isso que eu falei que não existe salvador da pátria. Acho que o grande legado do Lula foi esse. Existia uma fala messiânica, salvadora do Lula, e os 8 anos aconteceram, os 4 aconteceram, e você vê que as vulnerabilidades, infelizmente, muitas ainda continuam. Muitas coisas boas foram feitas, mas os desmandos, os desgovernos acabaram eclipsando, né, Uriel? Acabaram escondendo o sucesso desses 12 anos de governo. E aí o povo está tendo uma leitura, pelo menos aqui na Baixada, e eu não sei se no Brasil. E hoje na rádio pela manhã eu falei: Fábio, qual é o indicador que você tem? É aqueles indicadores que a gente tira da cartola, né? Se a presidenta da República tem uma página no Facebook e ela não consegue chegar nem a 300 mil seguidores, é que algum problema existe. Eu queria pegar um gancho aqui, viu, Fabiano, da participação do deputado federal Roberto Freire, recente, há cerca de 15 dias aqui conosco, não é? E ele é presidente nacional do PPS, já o partido declarou apoio oficial, oficial ainda não, né, porque as alianças não estão formadas, apoio à candidatura do Eduardo Campos, aliança com o PSB, e deixou claro aqui que na visão dele há um erro gigantesco, não é, de conceito da ex-ministra Marina Silva de colocar pedras aí no caminho do PSB para fazer aliança com o PSDB. Na visão do Freire, o momento é de se derrubar, de qualquer forma, o governo petista. Isso ele colocou aqui, né? E que para isso seria importante que Geraldo Alckmin em São Paulo oferecesse 2 palanques nacionais. Eu até achei estranha aquela colocação. Falei, não vai acontecer isso. Entendi. Não, mas aí ele explicou ao jeito dele, tudo bem, né? O posicionamento dele, a gente respeita. O Roberto acho um pouco estranha essa coisa. Interna corpore, né? A relação com o Partido dos Trabalhadores. Isso seria um palanque com a Aécio, um palanque com o Eduardo Campos e o governador centrado no meio aí. Eu não sei como é que isso pode funcionar. Né? Mas é a posição que o Roberto Freire deixou claro aqui. Vai escolher. Seria um erro o PSB se aventurar numa candidatura própria, enfim, e que seria importante aceitar a chamada e o convite do governador Geraldo Alckmin. Eu não sei como é que vocês veem isso aí. Eu vejo
a questão também da lealdade. Para mim, a política ela também tem a questão da relação, né? E nós tivemos uma relação com o governo do PSDB e nós não podemos esconder isso. Nós participamos do governo. O Márcio foi secretário de Estado. Nós acompanhamos, temos o secretário hoje, o secretário está lá exercendo a função. E é mais que normal que também nós temos uma tendência de acompanhar o PSDB hoje. Mas até o Eduardo foi ministro do Lula. Foi ministro do Lula, mas ele está aplicando uma ideia de renovação. Só que Marina também foi, né? Nós, nesse tempo todo, é a primeira vez que nós encostamos no PSDB. Nós nunca fomos governo, nós nunca ocupamos uma secretaria de Estado. Não é verdade? Nós encostamos lá agora, tivemos a oportunidade logo após as eleições, mesmo sendo adversários, tendo um candidato próprio, que era o SCAF. O SCAF naquele momento era o nosso candidato, nós defendemos a bandeira do SCAF e nós encostamos. E a questão da lealdade, criamos relacionamento, criamos uma relação de confiança. Então, eu acho natural o PSB, aqui do estado de São Paulo, ter uma relação. E aí eu vou falar da política nacional. O PSB está buscando nos quadros novas lideranças. O Márcio está buscando novas lideranças. Eu sou uma nova liderança que o Márcio foi buscar para tentar mudar um pouco o quadro da política estadual e nacional. Então, assim, o PSB está com uma teoria, está com um projeto de renovação de lideranças também. Está dando esse espaço para a gente. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, porque o PSB está dando um espaço para mim tentar galgar um projeto futuro. Então, a construção de um partido que no estado de São Paulo é pequeno, que tem tido com pequeno, mas é um partido que mais cresce, ela vem também da renovação dos quadros e das novas lideranças. E nós estamos construindo isso com o PSDB hoje, essa construção. Então, eu acho que eu defendo a candidatura nacional. Meu posicionamento pessoal era que o PSB tivesse aqui no estado de São Paulo um candidato próprio, mas nós não podemos ser ingratos, nós não podemos ser desleais e nós temos que ter gratidão pelas pessoas que nos deram espaço. E o PSB teve uma oportunidade de ocupar um espaço na secretaria e essa oportunidade ajudou diversas prefeituras do PSB a nível de estado que possibilita a gente crescer mais. Então essa é a minha... Eu vou trazer essa comparação para o município. Para o município, eu gosto disso. O Fabião foi secretário municipal do prefeito governo Papa exatamente. E não, o PSB, não por causa disso, apoiou. Manteve aí o apoio, né? Nada disso, né? Eu foi só uma decisão individual, foi uma decisão... partidária. Mas Santos é uma cidade que realmente, como eu disse, a minha posição pessoal é que o PSB tenha candidato a nível estadual. Até te confidenciei isso. É verdade. Né? E eu defendo aqui em Santos que nós temos candidato a prefeito também. Como eu defendo na minha cidade. O PSB não pode se resumir a simplesmente ser um partido que quer crescer, que quer participar das decisões a nível estadual e federal, ser um partido que se conforme com as coisas. Só que com o PSDB nós criamos uma relação, um relacionamento. E esse relacionamento... ele tem hoje a oportunidade da gente ser recíproco ao PSDB. E eu acho que é esse o caminho que o partido está traçando aqui a nível de Estado. Uriel, pois não. A cada momento nós vamos vivenciando situações curiosas. Eu faço parte da Central dos Trabalhadores do Brasil. Foi uma dissidência da CUT e ela tem uma vinculação muito grande com o PCdoB. E há uma deliberação nacional de que, no primeiro momento, inclusive há muitos seguidores do Eduardo Campos. Agora, o que me chama, e no segundo momento, evidentemente, seria a Dilma. Mas eu citaria duas situações que me chamam a atenção. A primeira delas, o PCdoB no Maranhão está aliado para o governo do Estado, com Flávio Dino, aliado ao PSDB, no Maranhão. Mas eu gostaria de saber da parte de vocês como vai ficar a situação da Marina e da Erundina em São Paulo. Olha, a posição das duas eu tenho... Interessante. Não é? Eu gostaria de saber, diante dessa definição do vice Márcio França, em tese, em princípio, sim, né? Sim. Eu gostaria de saber como fica a situação, se elas vão aceitar passivamente esse caso. Eu confesso para ti que a minha primeira leitura, quando soube da pauta da reunião do dia 6, que é essa aproximação com a possibilidade de ter o vice-governador do PSB na pessoa do Márcio França, no primeiro momento me causou alguma estranheza por causa do respingo na candidatura nacional. Só que depois, ouvindo a fala de Marina, não é uma fala de agora, nem uma fala da rede, é uma fala antes, é uma fala de composição em todas as esferas. O próprio Eduardo
na última convenção estadual que ele esteve presente em Santos, em São Paulo, perdão. E, inclusive, o filho dele foi até ver o jogo do Santos no Pacaembu no mesmo dia. Foi no dia de um jogo do Santos no Pacaembu, lembro bem disso, ligando o pessoal, os amigos do Santos. O filho queria conhecer a época o Neymar. Foi bem interessante. E eu estou falando isso por quê? Porque, recentemente, há 15 dias, fui abordado por um grupo de jovens universitários que criaram um grupo de discussão política. E fizeram várias perguntas: o que é política, qual é a função do político, como é que funciona o parlamento, os poderes. E ao final ele falou: poxa, Fábio, manda uma mensagem. E eu vou reproduzir aqui a mensagem que eu espero que vire um viral, que as pessoas dividam essa emoção que eu vou dividir com vocês. Hoje nós temos quantas candidaturas, vamos chamar, fortes, viáveis e seguras para o Brasil? Quantas? 3. Polarizado em 3, sim ou não? Sim. A reeleição da presidenta Dilma, o Aécio Neves e o Eduardo Marina, ok? Tripolar, tá? O resto tem vários outros. Acho que aquele menino senador Randolph vai ser pelo PSOL, que é um menino de boa qualidade de formação, também gosto muito da fala dele. Agora tem esses 3. O que eles estão disputando, esses 3 candidatos, Edgar? O que eles estão disputando? O poder? Será que o mundo ainda precisa, depois do que acabou de acontecer essa semana na eleição da Europa, onde as minorias de direita ganharam força, as minorias de esquerda, ou seja, os grupos mais de centro perderam espaço nos parlamentos? Então, a discussão do Brasil, do protagonismo do Brasil no cenário internacional, e aí é fala da Marina, eu estou me apropriando da fala da Marina, é assim: se nós somos 3, por que os 3 são incapazes de juntar os seus guarda-chuvas e transformar numa forma acolhedora de fazer a gestão do Brasil? Parece uma fala utópica, porque o que está se discutindo é poder. As pessoas acham que o voto é a celebração da democracia. Ao contrário. A necessidade de voto é ter que escolher alguém para cuidar do dinheiro público, da gestão, das pessoas que vão tocar os processos, assinar projetos. Então, olha que reflexão num dia antes do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é amanhã, para a gente falar que Brasil que a gente está construindo, não o que queremos, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, com as aulas, com você fritando as tuas coisas no teu restaurante, você construindo o processo. Então eu sinto assim, vai ter um processo rico, primeiro porque as pessoas estão exaustas, cansadas de promessas e ladainhas de campanha, uma ausência de conexão do parlamento nacional, estadual, com a sociedade, por incompetência de quem? Incompetência de quem? Se você tem ferramenta de gestão eletrônica, para ter governança, fazer a transição do governo para a governança, que as pessoas entendam o que é governança e que elas participem de fato, que essa reclamação seja uma reclamação propositiva, que esse reclamo se transforme numa ferramenta que mostre: olha, o senhor lembra que o senhor reclamou desse buraco, o senhor reclamou desse ruído, isso aqui virou, está aqui, ó. Não é só formalizar, é isso que é importante, porque as tensões, elas existem e vão existir sempre, as vontades alheias. Então, cabe a esse país, nesse momento importantíssimo, mundial, fazer esse debate qualificado. Pode completar. Eu acrescentaria um detalhe. Muito utópico. Amém. Eu diria assim apenas e tão somente que nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação muito negativa em termos de participação. Nós não temos... Quem representa, por exemplo, o movimento estudantil? E o movimento sindical? E o movimento popular? Mas não precisa, mas esse eu quero, mas o que eu quero dizer é que mais de procuração. Que nós estamos naquela de votar e deixar correr e querer soluções. É que o tempo acabou. E só para terminar, o que nós estamos vivenciando aqui em Santos, por exemplo, é o prefeito municipal, no programa Viva Bairro, não vai na associação de moradores. Ele vai colocar um carro para que as pessoas procurem esse carro onde apresentem suas reclamações. Então a gente precisa avaliar até onde esses agrupamentos sociais estão trabalhando. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o painel regional. Muito bem, a gente volta aqui ao terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional Debates, aqui com o empresário Alex Matos, pré-candidato a deputado federal do PSB, lá de Peruíbe, nosso ex-vereador, ex-secretário municipal, nosso Fábio Nunes, professor Fabião do PSB, também pré-candidato à Assembleia Legislativa do Estado, e Uriel Vilas Boas,
sempre figura importante aqui no nosso painel regional Debates, né? Bom, rapidamente, só para emendar essa questão política, aí, questão de alianças, enfim, está colocada a candidatura do ex-governador, né? O governador Eduardo Campos, de Pernambuco, do senador Aécio Neves, também ex-governador de Minas, e da presidente Dilma Rousseff. Vocês disseram aí no bloco anterior, tem o pastor, que me foge o nome aí, que aparece Everardo. com 3, Everaldo, né? Everaldo Carlos, é isso? Isso. 3%, olha, não é tão pouco assim, hein? 3% faz a diferença e resolve no segundo turno, hein? Agora, não é? Agora, Será que é isso que ele quer? a Marina Silva será a vice do Eduardo Campos? Isso é uma Sim. fato consumado, é isso? Fato consumado. Ela será vice. Perfeito. Bom, Valdomiro Trento diz assim, o Brasil tem 8 mil quilômetros de costa marítima, 16 quilômetros de divisas terrestres, né? Nosso problema está em ter uma única identidade nacional, a unificar, é isso? A Polícia Civil e Militar em todos os estados com o seu único serviço de informação. Não irá resolver tudo, mas pode ser aí uma raposa no galinheiro, ele está colocando isso aí. Eu concordo com o Valdomiro. Eu acho que a unificação das inteligências pode ser um começo de a solução do problema. Mas nós não vamos resolver o problema da noite para o dia realmente. Mas pode ser o começo da solução dos problemas de segurança. Não sei porque os Estados Unidos têm, eu sei lá quantas polícias, né, diferentes, né? Tem a polícia municipal, tem a polícia Mas elas são integradas na inteligência. Elas são integradas na inteligência, no setor de distribuição de trabalho. É essa a nossa diferença, é aquilo que eu estava falando no começo. Você teve um assalto na porta de uma escola, enquanto estava a ronda municipal e a ronda militar no mesmo lugar, numa praça central, enquanto um deles poderiam estar fazendo um serviço de monitoramento nos bairros. Então falta a integração para integrar as ações também. Tem que ter essa integração. E essa integração ela só vai existir em um lugar, no município. Pois é, mas quando se menciona os Estados Unidos, lá não é a distribuição constitucional é diferente do Brasil. Cada estado tem a sua autoridade. Justificar o nome. Mas, na verdade, nós temos a Polícia Federal, que vai de norte a sul. Por que não pensar também numa Polícia Federal militar, mais direta? Porque a Polícia Federal ela é muito competente na investigação, no trabalho preventivo. Então o que nós precisamos é isso, é uma linha política que quando você atravessa de um estado para outro, sabe que a polícia de lá conhece perfeitamente o que está acontecendo aqui. Isso é muito importante, sem dúvida. Eu conheço muito bem o Valdomiro, entendi e venho ao encontro do nosso posicionamento aqui na bancada do jornal, porque a informação é a chave. Então, antigamente você falava de inteligência da polícia, as pessoas achavam que era uma ironia. Hoje a gente sabe, eles têm absolutamente tudo tabulado, as nuvens, os layers, né, que falam, os mapas de ocorrência, o tipo de ocorrência, a gradação da ocorrência. Então eu aposto bastante nessa eficiência de comunicação. O Roberto lá de Vicente Carvalho parabeniza a gente aqui, obrigado, um abraço para você. Diz que trabalha na Guarda Portuária e faz parte do CONSEG de Vicente Carvalho. Concorda com o Uriel, mas os municípios pouco incentivam os CONSEGs. Combater crime e combater tráfico, o Porto passa a maioria, né, diz ele, de não deixar uma mão só da iniciativa, na mão da iniciativa privada, né? Incentivar, modernizar e capacitar a segurança pública portuária. Como sugestão ao arrombamento de caixas, por que não criar uma maneira de obrigar os bancos de não permitir que caixas tenham valores passando aí de 20 horas, fazendo com que os bancos coloquem e abasteçam e desabasteçam aí os seus caixas eletrônicos. Bom, sugestões tem muitas, né? A gente agradece a participação. Alguém se habilita aí? Pois não. Eu até quanto colocou para você, Uriel? É até o cumprimento pelo fato de participar de um CONSEG. Ele tem uma certa razão quando você não encontra da parte das associações de moradores um incentivo, não todas, evidentemente, incentivo à participação do CONSEG. É preciso, por exemplo, por que não pensar os síndicos dos prédios participarem das reuniões dos CONSEGs? É uma vez por mês. E ali você discute os mais variados problemas com a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Metropolitana, Municipal. Então você tem condição de dizer aquilo que você pensa e fazer sugestões no sentido de ter um trabalho bem feito. Eu não vou advogar
por que as pessoas não participam, mas seguramente quem está nos ouvindo acho que vai concordar. Está todo mundo com jornada dupla, tripla de trabalho. Essa gestão do tempo, eu acho que é o grande diferencial do cidadão. Não, eu sei disso, então por isso que eu estou te falando. Eu estou fazendo uma conversa de advogado do diabo, como o pessoal fala. Porque, na verdade, é a gestão do tempo. Né? Por que eu estou acima do peso? Porque eu não tenho... O meu gasto de energia não está suficiente para o que eu estou me alimentando. Então, essa gestão do tempo, eu estou trabalhando mais do que devia, não sei, isso você tem que sentir o quanto você deve trabalhar, quanto você quer, mas as pessoas invariavelmente asseguram você. Muitas delas não vão usar como desculpa, mas eu reconheço que hoje essa participação, tem gente que... O próprio Facebook, que foi uma referência, acho que nos últimos anos, ele perdeu muito a qualidade da participação. As pessoas já migraram para outras ferramentas, porque ela é uma efêmera. Para você consumir o que tem de bom, né, nessas redes sociais, você acaba consumindo o que é ruim. E aí você perde tempo. Né? Tem uma mensagem, viu, Boturão, na academia do Sesc, um adesivo que eu acho genial. Se você ficar aqui fazendo 1 hora de ginástica e você não estava no seu computador, depois da ginástica voltar no computador, ele vai estar lá no computador. Só que aquela hora de ginástica, o computador não faz para você. Então, ou seja, uma provocação grande, bacana, dessa coisa do tempo que as pessoas vão fazer a gestão. Eu ainda vou um pouco mais longe na questão dos municípios menores e de áreas periféricas maiores. As pessoas também têm que ter a sensação de que elas vão participar de um debate de segurança e elas não vão se sentir represárias no habitar dela. Porque muitas pessoas, e eu já tive no tempo de vereador esse sentimento de que elas têm medo de participar, porque elas têm medo de que a criminalidade do local depois faça represárias. Então nós precisamos, a administração pública, conscientizar que é para discutir os problemas e as pessoas participarem mais. Concordo com o senhor a importância do CONSEG, mas hoje a sensação de insegurança da comunidade até às vezes cria aquele sentimento da pessoa não participar com medo de represárias locais. Né? Só para uma pergunta para você responder também. A gente não abordou isso, mas esse aumento de criminalidade está associado a uma ausência ou uma punição muito branda para esses marginais? Não interpreta dessa forma. Não, porque é um assunto recorrente. Não, eu interpreto mais como uma questão social, porque basta ver esse exemplo dessa pessoa que matou lá no prédio, o publicitário, como ele cometeu o crime. Então, essa violência... Fúria, né? Exatamente. Então, não. Eu penso que o CONSEG pode ser usado no aspecto social, com a integração da polícia com o bairro onde ele está. Mas acho que os crimes passionais, esse seria um crime de... Não, aí é outra Eles coisa. estão separados exatamente. índice de criminalidade, ou seja, a violência passional. Né? Sem dúvida. O Marinésio, que é da Zona Noroeste, que é aposentado e gostaria de saber por que os partidos têm enormes dificuldades em responder aos requerimentos dos aposentados sobre a revisão dos salários e de aposentadorias. Isso é um problema eterno. Genial. Eu vou complementar o que ele está dizendo. Daqui a pouco estou na associação dele lá. Daqui a pouco eu estou no seu grupo aí. Eu vou complementar essa questão, já que nós participamos do mesmo movimento. Eu gostaria que vocês cobrassem do deputado Márcio França uma resposta, porque nós encaminhamos a ele um requerimento, uma solicitação de uma emenda em relação ao reajuste dos aposentados a serem colocados, a ser colocado no orçamento federal. Quando foi isso? 21 de março. Vamos dar uma bronca nele, nós vamos pedir. E nós entregamos. Nós vamos dar uma bronca nele. E queremos tão somente que ele diga assim: não apresento ou vou apresentar. Porque, na verdade, é um trabalho que nós estamos fazendo com os deputados federais da região. Vamos falar com os 3, agora 4, no sentido de ter esse contato, solicitando a tramitação burocrática da emenda. Então, nós estamos cobrando. Vamos cobrar sim. Agora o deputado Márcio França, ele tem o perfil de encaminhar essas coisas. Eu que fui assessor dele, sei que ele encaminha. Falei com o filho dele, inclusive. Ele dá a resposta. Falei com o filho dele, inclusive. Pode ter havido um desencontro aí de informações, mas nós vamos buscar as informações para poder estar passando para o senhor. Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui, estava o pessoal do PR aqui, viu, Fabião, capitaneado pelo Odair, né? Sim, sim. Um deputado estadual, um prefeito de uma cidade do interior aí, que vai ser candidato a federal. E eu fiz uma brincadeira que o Márcio anda em Lins, né?
lugar incerto e não sabido, porque aqui não aparece nunca. Fizemos já 200 convites ao Márcio França para participar com a gente aqui, e não sei onde é no Márcio. Eu vou fazer o papel de advogado do Márcio França, hein? E aí eu advogado do diabo, advogado do Márcio. 3, 4 dias depois eu sintonizo a Rádio Bandeirantes, está ele na bancada do Jornal da Bandeirantes Gente, Olha, respondendo com pré-candidato a governador do estado. Vice-governador. Aí falou lá da criptonita, até escrevi um artigo, o Diário do Litoral publicou, como sempre faço com os meus artigos, enfim, né? Falando da questão da que a Dilma é uma criptonita, que tira a energia de todo lugar que ela coloca a mão e tal. Mas o convite está feito mais uma vez para o Márcio voltar aqui à bancada do painel Debates para discutir com a gente as questões regionais, fundamentalmente, né? A origem de São Vicente, nunca se esqueça das suas origens, jamais faça isso, cuidado. Com certeza, né? com certeza. E, claro, o debate estadual também que está colocado aí, debate nacional. O Márcio é um grande articulador, né? A gente sabe muito bem disso. Diga, o Alex, você queria dizer o quê? Você já até colocou tudo. O Márcio está envolvido numa discussão nacional, ao qual ele é um homem de confiança do Eduardo Campos. O Eduardo está sugando muito o Márcio nesse período, né? Você pode ver que, se você acompanhar as redes sociais, o Márcio está lá ontem estava no Rio de Janeiro com o Eduardo, Goiânia. Então, assim, ele tem a oportunidade hoje de nos representar numa discussão maior que vai ajudar a nossa região no futuro, né? Ele está nos representando lá numa discussão da campanha de presidente da República, hoje a nível de Estado, e isso tudo pode trazer benefícios futuros para a gente, né? Nós temos que olhar o futuro também. Existe um momento hoje, é um momento que ele está longe da família, está longe da gente, está longe de todo mundo, mas ele está buscando os ideais políticos dele, ele não fugiu do foco. Mas só que ele quer mais. Quem quer mais vai buscar isso aonde está o espaço. O espaço está a nível federal e a nível estadual. Até aproveitar para citar que nesse grupo tem o Beto Albuquerque, O Beto. que é o deputado do Rio Grande do Sul, que é o coordenador da região sul. Que O é Márcio, nosso coordenador do Sudeste, Márcio França. O Rodrigo Hollenberg, coordenador do Centro-Oeste. E a equipe do Eduardo fazendo Norte e Nordeste, junto com a Marina, em função do Norte e ele Nordeste. Então, é um grupo bem interessante. E o Márcio vai ser, se Deus quiser, o nosso defensor dos interesses do Litoral Sul, Litoral Norte, Vale do Ribeira, a nível federal, porque eu acredito muito no Eduardo e na Marina. Nós temos, nessa questão de eleições estaduais e federais aqui na região, sempre assim, ciclos de 4 em 4 anos. É curioso isso, não é uma estatística, Sim. mas a gente repara aí, não é? Você tem uma eleição e elege 5, 6 estaduais, 4 federais. Na eleição seguinte vira tudo ao contrário, 2 federais e 3 estaduais na marra ali no sufoco, né? Aí passa mais 4 anos e inverte, né? Nós estaríamos então no momento de aumentar de novo aí as cadeiras, as representações, né? Que boa notícia. Vocês pensam que Se Deus quiser. Isso não é notícia, não. Isso é um chutômetro, uma chutologia. Né? Agora, vocês acham que isso pode acontecer realmente? A região, os eleitores olharem mais aqui para os nossos candidatos? Se a gente pensar os 9 municípios, são 1.800.000 cidadãos, da Baixada dos 9. Se a gente ampliar para 13, pegando aqui São Sebastião, Caraguá e Ubatuba, a gente vai, né, a gente amplia mais ainda. Aí Ilhabela, mais 4, são 13. No meu caso, se pegar o Vale do Ribeira, mais 23 municípios. Pegando de Peruíbe até o Vale do Ribeira, são mais 23 municípios. Eu acho que é um universo muito bacana. Nós estamos falando de cerca de 280 quilômetros de costa. É totalmente necessário discutir transporte hidroviário, discutir essa relação com o mar. Hoje de manhã, foi apresentada na Frente Parlamentar de Deputados Ambientalistas a nova sugestão de legislação para o mar, que é para ser avaliada no próximo governo, de quem for, uma consolidação de legislações sobre a questão do mar, porque o mar é uma das fronteiras, o mundo inteiro está crescendo para cima do mar. Você vai a Roterdã, você vai na China, então o Brasil tem que discutir isso de uma forma regrada, ouvindo a ciência, a academia, envolvendo as cidades costeiras e toda essa riqueza fantástica. E assim, eu até gostaria de fazer um adendo, só colocando a parte política, porque nosso tempo está acabando. Nós não podemos perder a oportunidade de ter os nossos representantes. O Márcio França está indo para uma caminhada a nível estadual, o Paulo Alexandre, que era nosso deputado aqui da região, foi eleito prefeito. Então nós não podemos perder essa representatividade. E os partidos estão colocando quadros à disposição da análise da população para a gente suprir isso aí. A região não pode perder o trabalho que o deputado Márcio França veio fazendo. E nós estamos à disposição
aí da comunidade para estar suprindo esse espaço. Perfeito. Estamos fechando aqui o painel Regional Debate. Queria agradecer ao Alex pela participação importante conosco. Eu Obrigado. que agradeço. Tamo Obrigado. Com a gente. Foi Obrigado, um prazer Fabião. estar aqui, Também te conhecer prazer. pessoalmente. Obrigado, prazer foi tudo meu. Você a gente fala com os olhos aqui, a gente Tá se certo. comunica com os olhos. Obrigado, Fabião. Obrigado, Uriel. Sempre importante sua participação com a gente. grande Obrigado a prazer. você que nos acompanhou. O painel Debates volta amanhã, sempre às 1h30 da tarde, reprise às 20 horas. Um pouquinho mais na frente, depois de JB, o painel regional. Né? Tchau. Obrigado.